Hello guys, let's continue studying, and today we're going to study chapter 5, which focus on writing, and in this writing we are going to see how to describe people and places. Bom galera, eu disse que nós vamos continuar estudando, e hoje o foco é o capítulo 5, e nele a gente vai focar na habilidade de writing, que é a habilidade da escrita na língua inglesa, e ele traz para você a descrição, como fazer uma descrição de pessoas e lugares, tá? O primeiro pedaço do capítulo, ele traz um exemplo de um writing, vocês vão ver aqui, eu vou passar para vocês, onde há a descrição de pessoas e lugares. Eu gosto muito de ler com vocês para ficar uma coisa mais dinâmica, né? Que se eu deixar um tempo para vocês lerem, eu acho que fica um pouco monótono o vídeo. Mas vamos lá então. Numa pergunta como essa, ó, Who am I and where I am? A pessoa descreve agora quem ela é e onde ela está, tá? E ela vai trazer características tanto das pessoas dela e pessoas que moram com ela, quanto características do lugar onde ela vive, tá? Qual o objetivo desse capítulo? Olha pra cá. Aprender a descrever pessoas ou lugares. Revisar e aplicar o vocabulário relacionado à aparência e personalidade. Lembram que vocês estudaram no capítulo 4 os adjetivos? Para descrever pessoas, descrever lugares, a gente precisa usar os adjetivos, tá? Então aqui a gente vai usar o que a gente aprendeu no capítulo 4, ok? Vamos ver um exemplo? Aqui a pessoa se apresenta, ó. Hi, my name is Mark and this is my family. Bella is my wife and Lily is my daughter. Lily is 5 years old. She is very energetic, smart and happy. She is always smiling and singing her favorite songs. She likes to play outside with our dog Bob. Bom, nesse primeiro parágrafo, o que vocês viram? A descrição de quem é a pessoa, que é o Mark, a família, apresenta a família, que é Bella, sua esposa, Lily, sua filha. E começa a focar em Lily, né? Lily is 5 years old. O que isso significa? Que Lily tem 5 aninhos, tá? 5 anos de idade. E ele dá várias características para Lily, ó, observem. She's very energetic, smart and happy. Ela tem muita energia, ela é esperta e feliz. O que mais? Ele diz que ela sempre vive smiling, sorrindo and singing her favorite songs. E cantando suas canções, suas músicas favoritas. Depois ele vai falar dos likes and dislikes de Lily. Isso também é uma forma de descrever, né? Quando você descreve uma pessoa, você fala não só das características físicas, como da personalidade, você diz sobre gostos e o que a pessoa não gosta, tá? O que ela faz, o que ela não faz. Então vamos lá. She likes to play outside with her dog Bob. Então provavelmente essa é uma das atividades das atividades favoritas de Lily, né? Ela gosta muito de brincar lá fora com o seu cachorro Bob. Aí ele vem, olha, as you can see in this photo, vou puxar a foto para vocês. Essa é a foto da family. Provavelmente esse é Mark, ok? Lily e Bella, ok? Então ele vai e fala, olha, as you can see in this picture, in this photo, como você pode ver nessa foto, her skin is dark. Então olha só, a pele dela é negra, tá? Eles são um casal e uma criança de família negra, ok? Então ele diz, as you can see in the photo, her skin is dark and her hair, então seu cabelo is medium length, ou seja, não é longo e nem curto, medium length. Curly and black, curly, que é enrolado, and black, a cor escura, tá? O cabelo dela. Her eyes are black and round. Seus olhos são black, ou seja, negros, e redondos, ok? Estão vendo a descrição da característica física de Lily? Ele está focando agora em Lily, desde de aparência, de características de personalidade, até a aparência. Então, o segundo parágrafo foi para características físicas. E o terceiro, ele está focando em aparência, tá? Her eyes are black and round. Her face is round too. E o seu rosto é redondo também. Her nose is small. Seu nariz é pequeno, just like her mouth. Igualmente a sua boca. But her lips are thick. Mas os seus lábios são grossos.
She likes to swim and enjoys going to school. Então ele diz agora duas coisas que ela gosta de fazer, são atividades que ela gosta de fazer. Ela gosta de nadar e ir para a escola, tá? Espero que vocês também. Em breve a gente vai estar indo novamente, se Deus quiser. Então vamos lá. We live in the countryside of York. Eles moram, né, no campo, em York. A city in the north of England. Ou seja, é uma cidade no norte da Inglaterra. Our house, olha o que ele passou a fazer. Ele se descreveu, ele falou sobre sua família, depois ele focou em um personagem da família, descreveu personalidade, depois característica física, e agora ele está falando de onde ele vive, né? Porque afinal de contas a pergunta foi Who am I and where I am? Ou seja, quem sou eu e onde eu estou, onde eu vivo, onde eu moro, tá? We live in the countryside of York, a city in the north of England. Our house is quite... Aí começou a descrever a casa. Our house is quite big for one family. Bom, a casa dele é, quite big. Não é muito grande, mas é relativamente grande. For our family. Já que são só 3 pessoas, para ele a casa, ele descreve como relativamente grande para 3 pessoas. Aí a gente está usando aqui, there is. Deixa eu ver se eu consigo highlight. Consegui. There is significa existe. A gente não expressa existência em inglês com have, com o verbo ter. Diferente do português, né? A gente fala, tem uma casa no alto da montanha. Para expressar isso em inglês, você não vai dizer have a house, ou it has a house. Não. É there is a house. Você só expressa a existência em inglês com there is, there are. Então vem aqui, There is a beautiful garden with a lot of space for us to play with Bob. Então existe um jardim, um lindo jardim, com muito espaço para que a gente possa brincar com o Bob. Se vocês não lembram, Bob, vamos voltar lá no texto, é o dog. Cadê? When you go inside the house, aí ele já passa a descrever dentro. Observe que o texto tem toda uma coesão. Ele linka os parágrafos com coerência e também fazendo com que um parágrafo tenha sentido, porque o que foi mencionado anteriormente está linkado, tá? Ele começa com a descrição da menina, física, descrição de personalidade, depois de aparência, depois ele fala da onde ele mora, depois ele vai descrever, já que ele fala da onde mora, ele foca na casa. Então, assim, os parágrafos estão interligados, tem uma coerência, tem uma coesão, tá? Isso é muito importante num writing, numa composição, numa redação, tá? Você precisa escrever um texto que seja coerente, ou seja, que faça sentido, e que seja coeso. O que é texto coeso? Onde os parágrafos estejam ligados, estejam linkados, tá? Nós podemos fazer muita coesão, a coesão é feita normalmente através dos linking words, das linking words, que são as conjunções, tá? Aqui a gente tem, as you can see, essa é uma conjunção, as é uma conjunção que dá exemplo, tá? Deixa eu ver outra. But, aqui eu não tô achando. Aqui, but her lips are thick. Isso vai dando o link dos parágrafos, tá? Essas são linking devices, linking words, ou então cohesive devices, desculpe. Também podemos chamar de conjunctions. Tem vários nomes para essas palavras que fazem essa ligação, tá? E aí a gente tem o seguinte, there is when you go inside the house, you can see the living room. Aí ele começa a entrar na casa e dizer o que tem. Assim que você entra, o que você vê? Assim que você entra, as you go inside the house, you can see the living room. Assim que você entra, você consegue ver a sala de estar. The dining room, que é a sala de jantar, and a modern kitchen, que seria uma cozinha moderna, tá? Better than the old one we used to have. Aí ele faz, olha, a gente viu os comparativos. Olha ele usando aqui agora, better than the old one. Ou seja, essa cozinha nova é melhor do que a antiga. Lembrem-se que good não faz o comparativo acrescentando ER. Ele é aquele caso de exceção.
onde nós vimos o going deeper na aula passada, tá? No módulo 4. Então, good vai formar o seu comparativo de superioridade com better, ok? Então, ele continua, melhor do que a anterior, a cozinha anterior. There are 2 bathrooms. Aí ele começa a descrever a quantidade de banheiros. And one downstairs, que é um lá embaixo, and one upstairs, e um lá em cima. The bedrooms are big, and they are on the second floor. Já os quartos, eles são big. Olha que outro adjetivo. O texto está lotado de adjetivos. Mas por quê? Porque se eu estou descrevendo alguma coisa, eu vou precisar de adjetivos. Por isso vocês aprenderam lá no capítulo 4, para que dessemos continuidade aqui no capítulo 5, tá? E the bedrooms are big and they are on the second floor. E eles são no segundo andar. Lily loves her room. Então a Lily, ó, voltou, ele retomou a fala sobre Lily. Então observe, ó, aqui no último parágrafo ele voltou a falar de Lily, que na verdade foi o foco principal dele. Isso é uma forma de você fazer mais uma vez a coesão e a coerência do texto, tá? Linkar os parágrafos, linkar as ideias. E aí ele fala, Lily loves her room, but now she's outside and she's calling me, so I better go. Então olha só, a Lily ama seu quarto, né? Mas agora ela tá do lado de fora e tá me chamando, então é melhor eu ir. E aí ele encerra, tá? Lembrando que quem está narrando esse texto é o Mark. Ó, my name is Mark. Ok? Então é o pai da criança. Tá? Bom, como eu disse, aqui seria o foco aprender a descrever pessoas ou lugares e revisar vocabulário, né, relacionado à aparência. A gente viu como seria feito isso num writing, ou seja, numa redação, um pequeno parágrafo. Vamos partir então agora para a parte onde ele realmente contextualiza o que ele quer da unidade. Essa unidade é uma unidade pequena. Observem que agora a gente já tem aqui, ó, exercícios. Qual era então o interesse do autor desse capítulo? Apenas te mostrar como a gente faz para descrever, né, pessoas, lugares, e de que forma num parágrafo, numa redação, isso seria possível ser feito. Você não pode esquecer da coesão, da coerência, tá? De usar palavras como conjunções que fazem o linking dos parágrafos, o link dos parágrafos, tá? São as linking devices, ou linking words, ou cohesive devices, ou então conjunctions. Esses nomes todos vocês vão encontrar que fazem referência à mesma coisa. São essas palavras que fazem a ligação entre frases e ligação entre parágrafos, tá bom? Vamos ver aqui o que ele chama a atenção. Describing people. Como se pode ver no texto inicial, Mark está apresentando sua família a alguém. Mas o foco principal é a sua filha Lily. Eu já tinha falado, lembram? Lily, pois a maior parte do texto por que é a Lily? Porque a maior parte do texto fala sobre ela. Então, ao descrever Lily, Mark escreve um pouco sobre sua personalidade e também sobre as características físicas da menina. Então, a primeira coisa que ele faz é falar da personalidade de Lily e depois das características físicas, tá? Quando descrevemos uma pessoa, podemos dar ênfase às características físicas ou à personalidade dela, generalizando primeiro e dando os detalhes depois. Observaram isso no texto? Primeiro ele fala de uma forma geral, que é como ela é. Depois ele vai esmiuçando, né, e dizendo a cor do cabelo, a cor dos olhos. Primeiro ele dá uma característica geral, de quantos anos ela tem, que ela é filha, e depois ele descreve como energetic, como happy, tá? Ele vai fazendo uma generalização do tipo que é a Lily, de quem é a Lily, e depois ele vai esmiuçando características dela, e aí ele focou na aparência, tá? Quando a gente vai descrever lugares, nós vimos aqui, ó, logo depois que ele descreve a Lily, ele fala sobre onde eles moram, né? E aí ele começa a descrever a casa em si, né? Descreve cada detalhe da casa, quando a gente entra, o que você vê, quando você... o que tem no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar. Então, olha só o que ele faz. Describing places. O lugar descrito no texto motivador é uma casa. No caso, a casa deles, tá? Novamente, o texto inicia com a descrição de onde a casa está citada. E foram usados adjetivos para comparar. Por exemplo, a cozinha nova com
com a velha. Lembram que eu chamei a atenção de vocês para isso? Usou better than the old one, porque provavelmente eles tinham uma cozinha anterior, né? E agora, com essa nova cozinha, ele diz que ela é melhor do que a anterior, tá? Lembrando, good fica better, tá? E bad fica worse than, tá? São palavras que fogem às regras gramaticais. Lembra que a gente citou isso? A gente falou do going, a gente tinha um pedaço na unidade falando going deeper, tá? Esse pedaço da unidade 4, se você tiver dúvida, volta lá, onde descreve alguns adjetivos que fazem a sua forma comparativa completamente diferente da regra gramatical, tá bom? Então vamos voltar aqui. O escritor encerra a carta ou a descrição dizendo que sua filha o está chamando, tá? Então olha só, os exercícios aqui são propostas de writing. Eu, se fosse vocês, eu faria, olha só aqui, tem uma proposta. Write about the people in the picture below. What personality traits do you think they have? Que características de personalidade você acha que eles têm? Você pode começar dizendo, ó, hello, this is, não sei, a gente pode inventar um nome. This is Robert. Nossa, o outro vídeo eu também dei um exemplo com Robert. Parece que eu só tenho esse nome de exemplo, né? Mas vamos pensar em outro. Jeff, nome do meu marido. Vamos lá. Hello, this is Jeff. Ou então como se você fosse ele. Hello, I'm Jeff. I'm 35 years old and this is my daughter. My daughter Julia. Tô falando agora o nome da família, viu? Julia é minha filha. Então, olha só. Você pode fazer esse texto usando o Robert ou Jeff como em primeira pessoa, como se ele estivesse falando, ou como se você estivesse escrevendo. Hi, this is Jeff, ou Hi, I'm Jeff, and this is my daughter. E aí você faz um texto similar. Eu acho que seria muito interessante vocês praticarem. Pega uma folha de caderno, ou use o seu caderno e faça essa descrição, para que você possa treinar, tá? O uso dos adjetivos. Comece o texto falando da família, né? Descrevendo os dois, quem são eles, a idade. Depois você foca em um dos personagens, tá? Nesse caso a gente só tem dois. Então você pode focar na menina ou pode focar só no pai, dizer, olha, eu sou muito feliz brincando com ela. Daí depois, olha, fulana de tal, eu dei um exemplo aqui de Julia. Ela tem cabelos castanhos, ela é alta, é baixa. Vai dando descrições físicas dela, né? E em seguida você parte para falar um pouco da vida de vocês, da família, de como vocês vivem, aonde vivem, né? Não tem problema você passar para casa não tendo a foto da casa aqui. Lembra que lá em cima ele também não tinha foto da casa, mas ele escreveu a casa, tá? Usem esse pedaço dessa questão aqui, essa proposta, para realmente praticar, fazer um writing, né? Na aula de vocês, ao vivo, a professora que der a aula de vocês vai tocar nesse assunto, vai falar um pouco sobre montagem de writing, vocês vão poder tirar dúvidas no chat, tá? O segundo exercício aqui que a gente tem, ó, aí ele pede só uma descrição física, aí você já não vai mais focar na característica de personalidade, tá? Você vai descrever essa família de forma física. Aí aqui a proposta no 3 é só descrição de lugar, tá? Os objetos, as cores. Treinem, vale a pena treinar, tá? Aqui ele já te dá uma outra proposta, ó. Eu não consigo chegar aqui pro lado, porque tá centralizado, mas olha só. Aqui ele te dá uma figura, uma foto de lugar, de uma parte externa, ó, external part of a house. E ele te dá esses adjetivos. Aqui você já tem uma controlled practice. Não é uma free practice como esse aqui. Qual é a diferença então entre free practice e controlled practice? Nessa free practice você está livre para usar os adjetivos que você quiser. Aqui ele está te dizendo quais adjetivos ele quer que você use, tá? Então use esses adjetivos propostos para descrever a figura. Vamos dar uma olhada nos outros exercícios? Só para vocês saberem o que fazer, porque na aula de vocês ao vivo, né, vocês já vão precisar estar com os exercícios feitos, tá?
Então vamos lá, esse Grammar in Context, ele pede para você fazer uma lista de adjetivos, colocar aqui o nome das pessoas que você quer descrever e aqui uma lista de adjetivos. Você pode colocar, por exemplo, ó, the teacher e aqui do lado, beautiful. Beijo para vocês. E no segundo, ele pede para você descrever essa pessoa usando os adjetivos que você colocou aqui em cima, que você atribuiu para essas pessoas. Ele quer que você use apenas esses adjetivos, então também é uma controlled practice. Vamos para o exercício 3. Olha, tem outros aqui. É do mesmo exercício. Cristiano Ronaldo. Aí vem aqui a Jolie. Depois, no 3, descreva o lugar onde você mora e o lugar onde você estuda. Então, você só vai falar de lugar. E aqui, descrever essa figura, tá? E describe them to someone who doesn't know them. Que lugar é esse? É a Disney. E aí ele pede para você descrever esse lugar como se fosse para alguém que você que não conhece, para alguém que não conhece esse lugar, tá? Então é isso. Aí a gente tem uma further practice. Todos os exercícios são de descrição. Eu acho que se vocês fizerem pelo menos alguns deles, vocês já vão estar treinados para essa habilidade importantíssima da língua inglesa. A gente tem 4, que é listening, que é a compreensão auditiva, speaking, que é a parte da fala, a oralidade, writing, que é essa que a gente começou a treinar hoje aqui, que é a escrita, e reading, que é a leitura e compreensão textual, tá? Essa de reading a gente faz o tempo todo, né? A gente está o tempo todo lendo alguma coisa, lendo imagens, lendo figuras, lendo textos, tá? Então, essas são as 4 habilidades. O foco desse capítulo foi writing. Então, até o próximo. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo e façam os exercícios para que na aula online vocês tirem apenas dúvidas, tá bom? Até breve. Um beijo grande para vocês.